Muito bem, tornada tifoseria bianconera, depois dessa partida no estádio de Areque em Salerno, Juventus 2, Salernitana 0. Eu vejo com ótimos olhos, otimismo total. Afinal de contas, o Napoli, que é líder aí nesse estádio, suou também, penou também para ganhar da Salernitana pelo placar elástico de 1-0. Portanto, vencemos por 2-0. Então, as coisas estão nos conformes, não é isso? É o Katsu, né? É o Katsu. Tem que começar o vídeo com ironia, porque estou me rompendo os culhões e aqui vamos separar um pouco. Eu preciso pontuar, porque eu preciso comentar a partida. A gente não se prende à arbitragem, só para deixar claro, né? Principalmente se alguém está acompanhando aí pela primeira vez o canal, aproveita e se inscreva no Fenestra, que fala da Juventus com muita emoção, com muita paixão e com muita imparcialidade sempre. E nessa imparcialidade eu digo que sim, o gol anulado do Chiellini, não vou aqui entrar no mérito se estava meio centímetro ou não, se ele cortou a unha ou não, mas eu não vejo esse tipo de gol ser anulado ainda com o VAR com outras equipes. Dito isso também, aquela entrada faltosa no segundo tempo no Moise Kean, aquilo era para vermelho, era para expulsar o jogador da Salernitana, que agora me foge o nome, e não aconteceu nada, é vergonhoso. Ou seja, nem isso mais a Juventus consegue se fazer respeitar. Dito isso, ninguém aqui está falando que a arbitragem prejudicou a Juventus no jogo. A Juventus não jogou nada, absolutamente nada, contra o lanterna do campeonato. Uma equipe que eu até tenho um carinho especial, porque passei uma parte da infância em Salerno no ano de 81, pós-terremoto, foi terrível, e eu ganhei essa camisa aqui em 2010, né, Salernitana, que é uma cidade muito bonita. É igual, para quem é de São Paulo, é igual o Juventus da Moca, né? Aquele time simpático, que tem uma camisa bonita, enfim. Mas é muito fraco. É fraquíssimo, é pior que o Empoli. O Salernitana é um time que já entrou na Série A caindo para a Série B. É o time elevador, sobe e desce. E talvez para subir de novo vai mais 20, 30 anos. Daí vocês têm a dimensão da vergonha que foi o jogo de hoje. Vou fazer uma comparação aqui. A Juventus fez 1-0 com o Dybala, pareceu que ia golear, depois tiraram o gol do Chiellini, tudo bem. E no início do segundo tempo a gente sofreu uma bola na trave da Salernitana. E a partir daquela bola na trave o time ficou perdido. O time sentiu a bola na trave e não criou mais nada, nem tentou criar. Sabe o que isso me lembra? Aquele filme do Rocky 4, que o Balboa luta contra o Drago. E ele sabe que o Drago é muito maior, muito mais forte, né? E a Salernitana sabe que a Juventus, mesmo estando num pior momento, é muito mais time. E aquela bola na trave é igual aquela cena que o Rocky soca o soviético e ele começa a sangrar. E o treinador fala: viu, você tirou sangue dele, você pode, você consegue, vai pra cima. É isso que passou na cabeça dos jogadores da Salernitana depois daquela bola na trave, né? O time ganhou moral, foi para cima e quase, mas por muito pouco não empatou o jogo. Vergonhoso, tudo culpa, é tudo uma bola de neve. Por quê? Essas situações, essas acusações de plusvalência aqui, já posso dizer para vocês, isso tem que primeiro ser provado, uma série de situações aí que se for provado, vai metade da Série A junto, tá? Napoli, Atalanta, todo mundo faz esse tipo de operação na plusvalência. O que não pode é ter documento falso, e isso acredito que não tenha. Né? Diveres já se pronunciou em relação a isso, o próprio Agnelli. Isso aí no máximo pode dar aí uma multa, ou na pior das hipóteses, no pior cenário, uma perda aí de 2, 3 pontos num próximo campeonato. Isso nem precisa que a gente tire os pontos, a gente mesmo faz questão de tirar os nossos pontos, visto esse ano contra equipes medíocres. Isso quase aconteceu hoje em Salerno contra a Salernitana, uma vergonha, uma partida em que eu não vou aliviar para ninguém, nem pro Alegre eu vou aliviar, nem pro Dybala que fez o gol no começo, nem pro Locatelli,
O De Ligt é um pobre coitado nesse meio de bando de jogadores perdidos. E o time ele acaba sentindo. Eu só vou amenizar uma situação. Juventus vive um momento delicado dentro de campo, fora de campo, com essas acusações, mesmo sabendo que não vai dar em nada. Isso mexe com a cabeça dos jogadores. O jogador já não tem a cabeça boa. Aí vem essas notícias de possível punição, quer dizer, isso vai sim para dentro de campo, tá? Não é uma justificativa, até porque a gente vê que a Juventus não está jogando nada há muito tempo. Mas isso vai para dentro de campo, ou seja, isso contribui para piorar a situação. Agora, se hoje estivéssemos em janeiro, a Juventus não poderia fazer mercado. Está blocado o mercado por causa dessa enquesta aí, dessa investigação, melhor dizendo. Nesse momento está blocado, a Juventus não poderia fazer mercado enquanto não se solucionar um pouco aí essa situação com a procura, aí, né, com a investigação da plusvalência. E aí seria terrível não poder fazer o mercado. Eu não tenho muito o que comentar sobre a partida. Foi aquele tipo... É como se você fosse assistir um treino, mas não era um treino. E nesse caso, a Juventus não se pode nem dar o luxo em falar de treino, visto que esses 3 pontos acabam sendo importantes na tabela, porque dá um oxigênio a mais para tentar, quem sabe, conquistar mais 15 pontos e encostar na Atalanta, porque a Atalanta, a gente tem fé que ela pelo menos empate uns 2 jogos aí, e aí a gente possa encostar no 4º lugar e brigar pelo 4º lugar. Essa é a nossa realidade hoje, e eu confesso para vocês que é uma Juventus muito pior, mas muito pior daquela do Ranieri, daquela que terminou em 7º lugar, mas é muito pior. Já expliquei aqui em alguns vídeos o porquê que eu acho pior, né? É um time que não tem fome de vitória, não tem vontade de vitória. Aquele time do Ranieri era ruim tecnicamente, mas os caras corriam. Esse time aqui não é tão ruim, tirando aqueles 3 ou 4 que a gente já sabe, mas você tem jogadores ali que jogam nas suas seleções principais ao redor do mundo. É falta de fome, é falta de vontade. Então, esse tipo de coisa contribui. É uma somatória de problemas aí que a gente vive num período tenebroso, que eu espero que a Juve saia, com certeza vai sair dessa, mas eu tô com a paciência no limite. Não é por não ganhar campeonato, não é nada disso. Eu já vi a Juventus ficar alguns anos sem ganhar. A questão não é essa. A própria Juventus com Del Piero, com Zidane, perdeu em 98 por 1-0 desse time da Salernitana, né, que na ocasião tinha o Gattuso, o Di Vaio. Eles ganharam de 1-0 lá e não foi nenhum absurdo, né? Mas eram outros tempos. Ganhar e perder faz parte. A zebra existe, não só a zebra da Juve, mas a zebra de um time pequeno ganhar, como foi aquela vez, acontece. O problema é muito além do resultado, é muito além da apresentação dentro de campo. O problema é aqui, ó, a mentalidade de um time que não tem fome e que não vai a lugar nenhum nessa temporada. Talvez a gente conquiste a Supercopa aí contra o time da Inter. E do resto, meus amigos, é torcer para pontuar esses 15 pontos, adversários fracos. Domingo contra o Gênova, por exemplo, eu estava ouvindo o pessoal da Rádio Bianconera e eu concordo com eles, é aquele dia para você lotar o estádio e gritar, para quem sabe, alguns jogadores, né, serem surpreendidos pelo incentivo da torcida, porque nem isso mais eles sabem o que é. Espero sinceramente que a Juventus não perca pontos contra o Gênova. Não perca pontos contra o Gênova. E quiçá, né, nas próximas rodadas a Atalanta aí acaba empatando e a gente possa pelo menos sonhar com o 4º lugar. Ci vediamo ragazzi, sempre Forza Juve, fino alla fine, ganhando, perdendo, empatando agora. Agnelli, é hora de mostrar que você é capaz de virar esse jogo para a Juventus, principalmente fora de campo. É hora de pensar na esquadra, no manto, na torcida, tá
certo? E principalmente na tradição dessa società. Ci vediamo ragazzi, comunque sempre Forza Juve fino alla fine. Esperamos que dias melhores virão.